Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aula, certo? Por favor, peguem o livro de português de vocês e abram na página 47, certo? Vão lá, página 47, livro de português, e nós temos aí anotando os meus compromissos. A agenda é um recurso muito útil para a nossa organização diária. Leia o texto da agenda de Lucas e veja como ela funciona. Então, assim, vocês já têm essa familiarização com a agenda, né? Ela serve para vocês, no caso, a agenda escolar, anotar a rotina diária das suas atividades, né? Quais foram as atividades desenvolvidas em sala e as atividades que vocês terão que realizar em casa. Como também para algum aviso, né? Algum comunicado importante que a escola envia para os pais ou responsáveis por vocês. Então a agenda ela facilita muito a questão da organização dos compromissos, né? Seja os compromissos escolares, profissionais ou pessoais. Né? Então muita gente faz o uso da agenda para fazer essa organização e não esquecer de nenhum compromisso. Então vamos lá ver a agenda de Lucas. Então o que nós podemos observar aí que a agenda dele se refere ao mês de maio, né? E temos aí, dia 19, ele botou, não tem aula de educação física. Dia 20, aí ele botou aí que tem língua portuguesa, né? No dia 20, no dia seguinte, temos lá devolver, aliás, livro na biblioteca. E no dia 22 temos aí, trazer uma cartolina, naturalmente para algum trabalho específico. E ir fui à casa de Clara. Então, assim, Lucas, vamos dizer assim, organizou essa rotina dele e fez as anotações na agenda para ele não esquecer de nenhum compromisso. Então, assim, vamos, por exemplo, uma pessoa que faz muito uso da agenda, um profissional, é a secretária, que ela trabalha ali auxiliando uma pessoa e ela faz os agendamentos daquela pessoa, quais são os compromissos, os atendimentos que ela vai ter naquele dia, os horários, tudo certinho para assim a pessoa não esquecer do compromisso, né? Não ter assim choque de horários nos atendimentos com o público, com as pessoas. Então a agenda ela é muito utilizada para isso, né? Então eu posso ter a minha agenda pessoal, onde eu organizo a minha rotina, o que eu faço a cada dia, colocando os horários, quais são os compromissos que eu tenho. Posso ter uma agenda destinada somente aos meus compromissos profissionais, né? E tem a agenda escolar, que são a agenda de vocês, que vocês podem organizar a rotina das suas atividades, certo? Então, prosseguindo para a página 48, coloquem aí, por favor, na página 48, e nós temos lá uma atividade relacionada a esse conteúdo que nós estamos falando. Então, nós temos aí essa agenda provavelmente é usada por. Ele quer saber a pessoa que usa, né? E nós vimos lá que Lucas tudo indica que é um estudante, não é isso? Então, essa agenda provavelmente é usada por um estudante, um aluno, né? 2. Quais características da agenda de Lucas ajudaram você a concluir a resposta da questão anterior? Provavelmente, com certeza vocês irão responder, porque logo de início a agenda começa assim, hoje não tem aula de educação física, né? Isso não tem aula de educação física. Então aí a gente já deduz que se trata de um estudante, de um aluno. Na terceira questão, o usuário da agenda empregou algumas abreviações nas anotações que fez. O que elas significam? Quando ele botou ED.F maiúsculo, significa o quê? Educação física. E o P minúsculozinho aí se refere à página. Número 4 tem, observe o seguinte fragmento do texto. O que significa a sequência de letras? Vocês já estão acostumados, essa sequência de letras se refere o quê? Aos dias da semana, não é isso?
essa sequência de letras aí, que está representando aí na questão 4, são os dias da semana. Então, eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, ele pode até marcar aí com um xizinho, a data 19, corresponde a que dia da semana? Na questão 5, em sua opinião, por que o dia da semana não aparece definido ao lado de cada dia do mês? Então, veja só, é porque às vezes a agenda ela pode ser usada em qualquer ano, vamos dizer assim, que ela é permanente, né? Às vezes, assim, a pessoa comprou no ano seguinte, mas como ela não já vem especificamente marcado o dia da semana, o ano e a data, então assim, mesmo que eu compre esse ano de 2020, eu posso utilizá-la 2021. Então, por isso que vem essas marcações aí, né? Então, para que a agenda possa ser usada em qualquer ano, né? Porque a gente tem conhecimento que os dias na semana não são iguais, não caem no mesmo dia. Por exemplo, a data correspondente de 13 de maio não será a mesma do dia da semana correspondente ao 13 de junho. Então, assim, não são os mesmos dias que ocorrem a semana com relação à data do mês, certo? Na página 49, vamos lá para a página 49, prosseguindo aí com essa atividade relacionada à agenda, nós temos aí, né, sexta questão, e vamos respondê-la, aliás. Nas páginas lidas, quais dias do mês correspondem aos sábados e ao domingo? Como é possível saber? Então, você vai retornar lá na agenda de Lucas e vai tentar identificar. 7. As agendas servem para anotar compromissos futuros, mas também podem ser usadas para registrar acontecimentos que não queremos esquecer. Qual das anotações refere-se a um evento que já tinha acontecido quando o registro foi feito? Vai ser lá no dia 22, né? Veja a anotação que ele colocou lá, certo? É só procurar direitinho que vocês vão achar a resposta. Na 8ª questão, a que dia corresponde cada compromisso? Associe as colunas de acordo com a agenda. Na letra A tem, não haverá aula de educação física. Aí corresponde a que data? 20 de maio, 22 de maio, 21 de maio, terça-feira, quarta-feira. Na letra B, fazer a lição de casa. Então, vocês vão fazer as escolhas, né? Levar uma cartolina para a escola, fazer a lição de língua portuguesa, ir à biblioteca. Então, vocês vão ver, observar lá na agenda e vão tentar identificar as datas correspondentes a cada compromisso desse aí de Lucas. Na 9ª questão, temos aí, observe o objeto que está sobre as páginas da agenda. O que é? Qual é a sua utilidade? Então, nós temos aí o que? O lápis, né? Que serve para fazer as anotações, né, na agenda. 10. Que outros tipos de agenda você conhece? Comente com seus colegas e seu professor, né? Infelizmente, o momento não dá para a gente fazer esses comentários, mas vocês podem conversar aí com o papai e a mamãe. Então, existe também a chamada agenda telefônica. Hoje ela não está muito em uso devido à tecnologia, né? Mas a gente tinha a agenda telefônica, que ela trazia o nome, as letras em ordem alfabética, onde vocês colocavam o contato das pessoas, né? Pessoas com nomes com a letra A, pessoas com nomes com a letra B, C, D e assim sucessivamente. Então, tinha essa agenda telefônica que era muito utilizada pelas pessoas em uma determinada época. Hoje, não mais, né? Com a chegada do celular, né? A gente já dispõe ali dos contatos ali na agenda do próprio celular. Então, não fazemos mais uso. Mas a agenda, esse outro tipo de agenda que é utilizada para organizar os compromissos, a sua rotina, ainda existe. Então, o nosso assunto de português fica aqui, nesse momento, que foi sobre agenda, sobre como você manter sua agenda organizada, que é muito bom você se utilizar da agenda para você poder organizar seus compromissos, não esquecendo de datas, né? Então, a agenda facilita muito a organização da vida pessoal de uma pessoa ou profissional.
Então, até o próximo momento. Temos a nossa aula de matemática, né, que está falando sobre bimestre, trimestre e semestre, certo? E nós sabemos o quê? Que o ano possui 12 meses, né? Então, eu sei o quê? Que bimestre está relacionado a 2 meses, trimestre a 3 meses, semestre a 6 meses e o ano tem 12 meses. Então, veja só, aí nós temos aí uma atividade proposta aí nessa página e vocês vão respondê-la conforme as informações que foram dadas, né? E além do mais, a gente já vem falando sobre a questão de medida do tempo, né, já nas páginas anteriores, onde podemos ter conhecimento que a semana tem 7 dias, uma quinzena tem 15 dias, que um dia possui 24 horas, e usamos, né, o instrumento, o relógio, para a gente nos orientar com relação ao tempo. Então, vamos lá. Aí temos aí, primeira questão, além do dia da semana, da quinzena e do mês, existem outras unidades de medidas de tempo, o bimestre, o trimestre, o semestre e o ano. Considerando essas informações, responda o que se pede. Quantos meses tem um bimestre? Bi, já eu disse para vocês que bimestre, bi vem de 2, então tem 2 meses. Trimestre, 3 meses. B, complete. Um semestre é igual a quantos meses? 6 meses. 6 meses. E 2 bimestres? 2 meses. Trimestre? 3 meses. Estamos em qual semestre do ano? Estamos no primeiro semestre. Lembre que semestre corresponde a 6 meses, certo? Quantos dias pode ter um ano? Um ano pode ter 365 dias ou 366. Mas esses 366 dias só ocorrem a cada 4 anos. E é essa questão que envolve aí o mês de fevereiro, quando ele tem 28 ou 29 dias, nós dizemos que o ano é bissexto. E esse acontecimento só ocorre a cada 4 anos. Na letra D, temos aí quantos dias pode ter o ano, já foi dito para vocês, né, que foi 365 ou 366 dias. E na letra E, em que ano estamos? Nós estamos no ano de 2020, né? Quantos dias ele terá? Aí vocês já vão achar a resposta, que é 365 dias. Na segunda questão, assim como podemos agrupar os meses, também podemos agrupar os anos e formar novas unidades de medidas de tempo. Descubra quantos anos cada unidade de medida tem e associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aí algumas palavrinhas que com certeza vocês já tiveram conhecimento, já ouviram falar, certo? Então, vamos lá. Tem aí década. Década é equivalente a 10 anos. Século, um século. Um século é equivalente a 100 anos. Milênio, milênio vem de 1000. Então, é o quê? É 1000 anos. Biênio, biênio eu tenho o quê? 2 anos. E quinquênio eu tenho 5 anos. Então, recapitulando para vocês, década, 10 anos, século, eu tenho 100 anos, milênio, 1000 anos. Eu quero dar uma dicasinha assim, década você lembra de dezena, 10, década, 10 anos. Milênio, você lembra da unidade de milhar, então eu tenho 1000 anos, certo? Biênio, 2 anos. Quinquênio, 5 anos. Se eu falasse triênio, seria 3 anos e assim sucessivamente, certo, gente? Então, prosseguindo com a atividade de matemática, nós temos aí a página 107, certo? Coloquem aí, por favor, na página 107, ainda está relacionada com a questão de medidas de tempo, certo? Vocês coloquem aí e vamos ver quais são, qual a proposta das questões. Então, veja só, temos aí
Utilizando os conhecimentos que você tem sobre medida de tempo, responda aos questionamentos a seguir. Aí temos, quantos anos há em uma década mais um século? Então, vocês vão fazer uma continha, porque vocês já sabem quanto vale uma década e quanto vale um século, né? Um vale 10, outro vale 100. B, quantos anos há em um quinquênio menos um biênio? Então, vocês sabem quanto vale cada um, vai fazer uma subtração, diminuir um pelo outro. Na letra C, quantos anos há em um século e meio? Então, vocês sabem quanto vale um século, aí soma mais a sua metade. Na letra B, quantos anos há em meio milênio? Se eu sei que um milênio corresponde a 1000 anos, eu quero saber meio, a metade, né? 4. Pesquise e descubra. A. Em que século estamos? Vocês vão fazer essa pesquisa aí. Em que ano ele começou? Em qual ano vai terminar? B. Vamos em qual milênio? Em que ano ele começou? Em qual ano vai terminar? Na letra C, em que século você nasceu? Em milênio. Então, aí tudo vai depender da data que você nasceu, certo, gente? Pergunte direitinho para o papai e a mamãe, peça para auxiliar aí nessa quarta questão, que precisa fazer uma pesquisa. Então, juntos vocês vão conseguir achar a resposta aí para esses questionamentos. Na letra D, você já tem mais de uma década de vida e seus colegas. Então, aí você só responde a parte que cabe a vocês, né? Porque, infelizmente, agora vocês não vão poder trocar informações com seus colegas, mas pode trocar informações com seus pais e ver a diferença, né, dessa questão da década que o papai e a mamãe nasceu e a década que você nasceu, certo? Nosso momento com relação ao conteúdo de matemática se encerra por aqui. Lembrando a vocês que bimestre corresponde a 2 meses, trimestre 3 meses, semestre 6 meses e um ano possui 12 meses, certo? Então, até o nosso próximo encontro. Agora, vamos prosseguir esse próximo momento com a disciplina de História. Por favor, peguem o livro de História de vocês e abram na página 222, certo? Então, vamos lá e tem um pequeno texto. Vamos ver qual a informação que ele nos traz, né, para responder às questões seguintes. Então, temos aí, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração a geração. Na cultura indígena, vários mitos foram criados para explicar a origem dos povos. Leia um dos mitos do Yanomami, aliás. Há muito tempo, na enorme floresta que hoje se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo. Conhecido por todos como pajé, ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando o grande pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito, mas muito tempo mesmo, ela resolveu voltar para a terra, onde havia morado com o pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que, assustada, se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha muito veloz atingiu a lua, ela começou a sangrar sobre a terra. E das gotas de sangue que caíram da solitária lua, nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami. Então, aí é uma lenda indígena, certo? Dos povos Yanomami. E ele conta essa história aí com relação à lua, né? Que ela ficou muito triste com a morte do pajé, depois ela retorna e a comunidade ficaram assustada, atiraram a flecha nela, ela começou a sangrar e daí começaram a nascer os primeiros indígenas, que as crianças indígenas até eram chamadas de curumis, certo? Com base na leitura do mito, responda as questões. Primeira, em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito? Foi aonde?
na Amazônia, né? 2. Do que trata a história do Yanomami? Do que é que ela fala? Da questão de quê? 3. Quem era o pajé? O que ele fazia com a lua? Né? O pajé tinha um papel muito importante na tribo, né? Na tribo indígena. Nós temos duas figuras muito importantes, o pajé e o cacique. Na questão de número 4, temos aí, segundo o mito, como nasceu o povo Yanomami? O que foi que provocou o nascimento desse povo? Foi através de quê? Então, assim, vocês vão encontrar rapidamente as respostas aí nesse pequeno texto que fala sobre a questão do mito da lua e do nascimento dos primeiros povos Yanomami, certo? Prosseguindo, eu quero agora que vocês peguem a ficha, abram na ficha de história, na página 119. Ainda nós vamos estar abordando o tema indígena. Vamos lá, em a ficha, na página 119 de história, temos aí, vamos ver aqui, só um minuto, o que ela retrata, o que ela nos traz, quais são as informações. Então temos aí, observe a imagem da pintura de Hércole Florence e responda as questões sobre ela. Então o que a gente pode ver aí? Temos aí os indígenas, no espaço, uns conversando e outros fazendo alguma atividade. E aí pergunta, o que foi retratado na imagem? O quê? Uma família indígena, uma tribo indígena. B, onde estão as pessoas retratadas? Tá onde? Na frente da casa delas, né? Aqui, qual é o nome da casa dos indígenas? Denominada de quê? De Oca, né? C, o que elas estão fazendo? Aí vocês vão observar atentamente aí a imagem e ver o que essas pessoas estão fazendo. D, o que mais chamou a sua atenção na pintura? Então vocês vão observar a pintura com muita calma, com muita precisão e vão dizer o que chamou a sua atenção. Então assim, essa letra D é uma resposta de cunho pessoal, porque assim, o que pode ter chamado a minha atenção foi uma coisa e o que pode ter chamado a atenção de vocês, alunos, outras. Então, assim, vão surgir respostas diferentes, certo? Agora, tome como base aí a imagem aí retratada, certo? Da pintura por Hércole Florence. Na página 120, vamos lá ver a atividade. A página aí 120, ainda continuando, abordando o assunto com relação aos indígenas, temos aí uma atividade e traz também um texto, nos traz um texto. O texto a seguir é o relato de um chefe indígena do grupo do Tupinambá, chamado Moboré Uaçu, ao padre francês Claude Abedeville, que viveu entre os indígenas nos anos de 1600, logo após a chegada dos portugueses, né, gente? 100 anos após. Aí temos aí no texto, via a chegada dos peros portugueses em Pernambuco e Potiúi. No começo, os peros não faziam mais que andar sem prender, fixar residência. Mais tarde disseram que deveríamos nos acostumar com eles e que precisavam construir fortalezas para se defenderem e edificar cidades para viver com a gente. Mais tarde afirmaram que não podia viver sem escravos que os servissem para eles, trabalhassem, assim forçaram para que os nossos oferecessem. Mas não satisfeitos com os escravos capturados na guerra, eles também quiseram os filhos dos nossos e acabaram escravizando toda a nação. E com crueldade os trataram, e os que ficaram livres foram como nós, forçados a deixar nossa terra. Então aí está falando muito da questão da luta entre os portugueses e os indígenas, né? Que os portugueses vieram aqui, começaram a explorar as riquezas que existiam aqui e depois começaram a fazer o processo de colonização da terra. Só que aqui já viviam milhares de indígenas, como vocês já sabem, e não aceitava o modo de vida dos portugueses. Então aí eles tiveram muitos conflitos com relação a essas questões.
Os indígenas não aceitavam ser escravizados e os portugueses estavam acostumados a ter serviçais, escravos, né, para auxiliá-los, a questão de se vestir, a questão da preparação dos alimentos. Então, os portugueses ficavam muito na dependência de ter um escravo para servi-lo. Então, aí, de acordo com o texto, relaciona a coluna da esquerda com a da direita. Aí nós temos aí, inicialmente os portugueses não demonstraram aos indígenas interesse em morar no Brasil, mas aí vocês vão relacionar na segunda coluna algo que vai completar aí. Mas com o tempo fixaram residência, mas os portugueses foram cruéis ou mais construção de fortalezas e cidades. Na letra B, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena na construção de fortalezas e cidade, os portugueses foram cruéis. Então, vocês vão ter que fazer a relação entre uma coluna e outra, mas que haja concordância, que elas duas se complementem e fique uma afirmativa verdadeira, certo? Então, com base no texto vão auxiliar, mas muitas coisas aí você já tem conhecimento, né? Então, é só fazer a associação dessas duas colunas. Então, veja só, o nosso encontro termina aqui, certo? Sempre quero pedir que vocês procurem estar fazendo as releituras dos conteúdos, anotem suas dúvidas, mantenham a rotina aí na casa de vocês com relação ao estudo dos conteúdos, a realização das atividades, que é de grande importância. Certo? A tia se despede aqui. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.